Olá, você está no Mundo Jurídico, da Diária MS TV. E hoje eu estou aqui para mais uma entrevista especial com um amigo, mas também um advogado que é referência em todo o estado do Mato Grosso do Sul, além de vice-presidente da Ordem dos Advogados. Dr. Gervásio Oliveira, seja muito bem-vindo ao Mundo Jurídico. Muito obrigado por estar com você, Wander. A honra é toda nossa, Dr. Gervásio. A sua vinda aqui ao Mundo Jurídico ela é muito especial, porque eu já entrevistei o Mansur, que é o presidente da OAB do estado do Mato Grosso do Sul. E vocês têm tido uma atuação muito destacada, então acho que é importante para a advocacia conhecer o que pensam os dirigentes da ordem do nosso estado. Muito obrigado. Eu assisti já a entrevista do nosso presidente Mansur, ele sempre brilhante, e eu espero poder contribuir com algo mais que a advocacia e os espectadores e a mídia toda possa melhorar. Gervásio, eu sempre começo o programa com uma pergunta para poderem contextualizar um pouco da história de vida das pessoas e perguntando assim, a sua origem e a vinda para o direito. Você é de uma origem, de uma estirpe que já tinha advogado, foi por influência de família? Como que foi essa escolha, essa decisão de se tornar advogado? Olha, meu amigo Wander, eu vim de uma origem muito humilde. Meus pais tinham um pequeno sítio, chácara no interior de São Paulo, e os filhos foram crescendo, a família aumentando, e precisávamos, então, dar um jeito na vida. Mas eu te digo que desde os primórdios, com 6 anos de idade, quando eu entrei, lá na minha época não tinha prezinho, né? Então a gente era tão avançado que entrava logo de cara no primeiro ano, eu falo. E a gente tinha este desejo de um dia ser advogado. Então eu acho que eu nasci vocacionado para a advocacia, embora não tivesse referência familiar anterior à advocacia. É interessante você falar em vocacionado para o direito, porque acontecia, por exemplo, de falar assim, olha, esse menino tem que ser advogado. De fato, era muito assim, né? Antigamente, dado a cultura da época, os pais decidiam o que o filho tinha que ser, médico, advogado, dentista, contador e etc, etc, né? Mas na minha época eu não tive essa influência. Eu acho que os programas de rádio que eu via, eu via aquelas debates, aquelas paixões, e aquilo me contaminou e nunca saiu dentro de mim. Eu queria ser advogado, queria de qualquer jeito. E digo a você o seguinte, se eu tivesse que nascer uma meia dúzia de vezes mais e pedisse para eu escolher alguma coisa, eu escolheria ser advogado. E você entrou na faculdade em que ano, Gervásio? Eu entrei em 1980, terminei a faculdade em 84. E desde 81 eu comecei a estagiar. Desde o início do 2º ano já da faculdade eu comecei a estagiar. Portanto, este ano eu completo 34 anos de formado, mais 4 anos de estágio, indo encostar a barriga nos balcões de fora, como se diz, né? E, portanto, esse ano já inteiro 38 anos. Mas eu sou precoce, eu sou jovem ainda. Sim, mas me diga uma coisa, você formou em qual universidade? Eu me formei na antiga FUCMAT. Hoje, a Universidade Católica Dom Bosco, o CDB, formei em 84. Eu estou fazendo a conta aqui, mas foram 5 anos, né? 5 anos. O curso não era de 4 anos. Era 5, e por isso que era 80 a 84. Isso mesmo, exatamente. Eu caí no lugar... Porque antes era de 4 anos, né? Acho que até 79. Eu não lembro se lá na FUCMAT, quando eu entrei já era 5, chegou algum tempo, chegou 4 anos. Mas muitas faculdades naquela época, inclusive, se não me engano, aqui em Dourados, a faculdade chegou a ser 4 anos. Chegou, eu já entrevistei aqui pessoas que formaram no curso de 4 anos. Gervásio, e você do interior de São Paulo? Correto. E a vinda para o Mato Grosso do Sul foi por causa da universidade ou não? Como que foi isso? Foi por causa da universidade. Como eu te disse, eu era o filho mais velho, eu já tinha 15 anos para 16, e meu pai queria dar estudo para os filhos, e lá não tinha condição, não havia... Há 40 anos atrás, a proliferação de faculdades que tem. Naquela época, tínhamos 2 faculdades de Direito no estado de Mato Grosso do Sul. Hoje temos mais de uma dezena, só para você ter uma ideia. Então, não era fácil você arranjar um lugar, uma cidade, que você tinha a faculdade que você queria fazer
e tinha a condição financeira de se arranjar naquele local para poder fazer o curso. Mas você veio sozinho ou sua família veio para cá para acompanhar a sua universidade? A minha família veio para cá. Aliás, não veio para Campo Grande. Quando eu vim, não saí mais. Veio para Naviraí. Eu tinha um tio que morava em Naviraí, já naquela época, no final da década de 70. E meu pai se mudou para Naviraí, lá do interior de São Paulo, e foi tocar um pequeno comércio com meu tio lá, e eu fiquei em Campo Grande para estudar. É por isso que eu me considero até um cidadão de Naviraí também, porque eu adotei no Mato Grosso do Sul Naviraí como minha terra, e em segundo lugar Campo Grande. O seu pai de sitiante, comerciante, ninguém da área do direito. Como que é a vida de um jovem que vem de uma origem humilde como essa, entrando no curso de Direito, morando sozinho na capital? Como que foi esse momento? Esse momento, ele foi ao mesmo tempo duro e foi modulador e criou, forjou o meu caráter, a minha personalidade. Por quê? Porque foi muito difícil morar nessa circunstância, numa cidade desconhecida. O dia que eu conheci Campo Grande, eu cheguei com a minha mochila nas costas. Necessidades financeiras, aquela brincadeira que a gente faz hoje, economizar no almoço para poder jantar, era real. A gente passava muita necessidade. Fiz faculdade de Direito porque eu consegui da Missão Salesiana bolsa, que a própria missão bancava, não era o governo que pagava, como hoje acontece. E esta ajuda ajudou a me forjar, porque quando você sai de fora com todas essas dificuldades, ou você dá certo ou você dá certo, não tinha outra coisa. E na faculdade eu encontrei um professor meu, depois do primeiro ano da faculdade, que ele falou assim: olha, eu corrijo as tuas provas, vejo o seu comportamento em aula, acho que você tem cacuete para ser advogado, certo? E você precisa de arrumar um estágio, eu vou arrumar um estágio para você, e assim eu comecei a estagiar. Mas eu achava aquilo meio esquisito, esse tipo de afirmação. Como um menino, o professor vê um menino fazer prova de primeiro ano de faculdade, participar da aula e falar que ele tinha cacuete para ser advogado. E eu só vim entender isso muitos anos depois. Muitos anos depois, no nossa festa de formatura, o então diretor-geral, não era reitor na época da faculdade, me agraciou como uma medalha do melhor aluno da faculdade até então. Você foi laureado, então. Fui laureado como melhor aluno da faculdade até então e fui convidado para ser professor na faculdade. Naquela época, por a escassez dos cursos, não precisava ser mestrado, doutorado, nem nada. Precisava ter conhecimento jurídico. E digamos assim, no 6º ano da minha faculdade, eu já me tornei professor, substituto, e aí no outro ano já comecei a dar aula de Direito Civil na faculdade, muitos anos, e dei aula depois de Direito Agrário, que é uma das minhas especialidades, e eu entendi como professor que a gente consegue sim, vendo a lógica jurídica desenvolvida por um aluno, a gente consegue perceber se ele leva jeito para a ciência jurídica ou não. Gervásio, esse professor que viu o seu potencial é o professor? É o professor Metelo, Eduardo Metelo, que Deus o tenha, foi um segundo pai para mim e eu nunca jamais esquecerei dele. Com ele você estagiou? Estagiei com ele, mas nesta época... Durante os 4 anos do curso? Não, nesta época foi com ele, mas não foi, porque nesta época ele já não advogava mais, ele só lecionava. E eu fui estagiar no Sindicato Rural, que ele era presidente do Sindicato Rural. Portanto, eu estava ao lado dele, mas não era no escritório dele. Passou os 4 anos trabalhando no estágio e fazendo a faculdade juntos? Exatamente, simultaneamente. E eu recomendo que todo estudante de Direito faça um estágio, porque você fazer um curso teórico... E, aliás... Isso vocês podem observar na prática, viu, meu amigo Wander? É muito difícil um recém-formado que não teve prática, ele conseguir vaga nos escritórios de advocacia hoje. É fundamental
aprimoramento intelectual está aparelhado de um desenvolvimento prático. Gervásio, e nesse contexto, você ainda sendo laureado, como é que consegue, trabalhando, estudando, morando sozinho e ainda se desempenhar dessa forma, a ponto de ser reconhecido como melhor aluno da faculdade? Nos dias de hoje, talvez seria mais difícil. Eu até cedo às situações que o jovem vive hoje. Hoje nós temos celular, temos internet, essas coisas que consomem todo o tempo da gente. Nós temos, você vê, Netflix, que o cidadão liga o telefone por uma continha miúda, ele tem todos os filmes. Antigamente, a gente não tinha essas facilidades eletrônicas para tomar o tempo da gente. A gente não tinha multicanais de televisão para tomar o tempo da gente. E, mais do que tudo isso, a gente não tinha condição financeira para fazer outra coisa. Então, quando eu estava na faculdade, não estava trabalhando, eu estava em casa estudando. Muitos sábados à noite eu passei lendo livro de direito em casa. Muitos domingos eu passei, coisa que seria irrazoável pensar que um jovem fizesse hoje, por mais bem intencionado e zeloso, responsável que seja. Gervásio, eu percebi então, curso de Direito formou, eu já sei qual foi a sua primeira atividade profissional. Foi ser professor na universidade em que você se formou. Correto. É aquela fala, na escola que você se formou, eu sou professor. E como que é? Deve ser você sentiu um pouco o baque, porque é muito novo, já professor. Aqueles alunos que muitas vezes eram seus colegas no ano anterior, no ano seguinte se tornaram seus alunos. Como que foi essa situação? Foi uma coisa chocante. Foi uma chocante. Para mim e para eles, eu imagino. Para você ter uma ideia, hoje eu tenho ex-alunos meus, dada essa minha precocidade na universidade, eu tenho ex-alunos meus que são desembargadores, não só juiz tem um monte, mas tem desembargador estadual, desembargador federal, que foram meus ex-alunos, fora daqui, da capital, magistrados muitos. Então, mas esse choque inicial foi meu e foi dos alunos. Depois, demorou um tempo, meses, depois da primeira prova, segunda prova, passou-se a ter um desenvolvimento natural. Por quê? Porque aí o conhecimento prevalece sobre o medo. À medida em que aquela pessoa que olha na tua frente, fala, mas esse menino com espinha no rosto não pode ser professor. Esse menino que não sei o que tem todas as desconfianças. Mas aí ele vê que a matéria é bem tratada, o assunto é bem explicado e a prova é exigente, aí começa a ter um respeito. Olha, eu não posso respeitar, eu não preciso olhar para o olho dele, para a espinha dele, para a juventude dele. Eu só sei dizer que o assunto, o tema da faculdade é bem tratado, é bem exposto e é bem exigido a prova. Então, a partir destes primeiros meses de impacto, a coisa entra num grau de normalidade. Mas, de fato, é uma questão ímpar a se sentir. E isso aqui eu posso ver nisso uma lição para tudo e para a vida de qualquer pessoa? Porque você percebeu que quando você é jovem e tem uma oportunidade, muitas vezes é o seu esforço, a sua vontade de dizer eu vou encarar e consigo, que vai abrindo as brechas, que vai solucionando os problemas. Porque você começou jovem, Gervásio, encarando colegas como professor deles, sentiu uma resistência, mas depois de alguns meses ele falou, opa, esse domina o assunto. Se ele domina, ele sabe o que está falando. Se ele sabe o que está falando, eu vou aprender com ele, ao invés de criticá-lo. Exatamente. Então, este é um bordão muito útil e oportuno a todos. Este exemplo que eu dei serve a demonstrar que o conhecimento supera o medo e a insegurança. Isto para fazer uma audiência, isso para lidar com o cliente, isso para se portar perante uma autoridade pública. O conhecimento há de superar esses medos. Gervásio, como professor, você atua até hoje dando aula? Qual foi o período que durou a sua vida como professor? A minha vida como professor durou 15 anos. Depois
começou a atrapalhar muito a minha advocacia. E como eu te disse, eu nasci querendo ser advogado. Acho magnífica a oportunidade que todo ser humano precisava experimentar. Sentar, participar da docência alguma vez. Porque é magnífico isso. Você ter a possibilidade de passar a tua experiência e o seu conhecimento para alguém que está ali ávido por ouvi-lo, é magnífico isso. E é bom para você também, porque você cresce como pessoa e você cresce intelectualmente. Porque eu sempre digo, quem mais aprende numa sala de aula é o professor. Sim, porque você interage, troca experiências, não tenho dúvida disso. Mas você é professor, você sabe. Sim. A rigor, até algum tempo atrás, eu dizia assim, o espaço da sala de aula é o que nos garante que não envelhecemos. Porque as nossas turmas não envelhecem. Não, porque sempre elas se renovam. Elas se renovam na mesma faixa etária. E você vai na onda, você vai lá, eu estou na turma aqui. Mas não é envelhecer, talvez, é ganhar experiência, né? Gervásio, mas então agora falando sobre a atuação profissional como advogado, né? Você já formou, tinha 4 anos de estágio, mas e a advocacia? Eu imagino que você já não tinha, o estágio não te deu condições financeiras de sair e já montar o escritório. Como que foi isso? Não, eu me lembro bem, que no último ano da faculdade, conversamos, eu e mais 2 colegas, maravilhosos amigos que eu os preservo até hoje, resolvemos o seguinte, vamos montar um escritório ao final do curso? Vamos. Passamos o ano inteiro, compramos os móveis, olha, um jogo de móveis para cada sala, um sofá e uma mesa para recepção. Fizemos este cálculo, fomos numa loja de móveis e passamos os 12 meses do último ano da faculdade pagando a prestação, dividido em 3. Quando terminou a faculdade, nós tínhamos esses móveis pagos. E abrimos um escritório, alugamos um telefone, na época o telefone era caro, e abrimos um escritório. Funcionou isso quase 2 anos, depois cada um foi para um lado e eu fui me instalar sozinho. Peguei o móvel do meu escritório, levei para uma sala que eu aluguei, só que eu não tinha dinheiro para pagar a secretária, então eu não tinha recepcionista. E telefone não tinha também, porque era muito caro antigamente o telefone. Então, os meus primeiros 6 meses de escritório funcionou, incrível admitir-se isso hoje, mas os meus primeiros 6 meses de advocacia, o meu escritório não tinha telefone. Depois de 6 meses, ganhei um primeiro honorário e já comprei uma linha telefônica. Era caríssimo. Então, depois de 6 meses, eu já tinha um telefone no meu escritório. E logo a seguir, eu tive a oportunidade de contratar uma moça para ser minha recepcionista. Então, eu tive um escritório junto com esses colegas lá nos primeiros 2 anos. E depois eu fiquei quase 1 ano sozinho para instalar de fato um escritório. É muito difícil. A profissão é muito difícil. E hoje está mais difícil ainda. Se hoje o mundo dos negócios, da atividade humana aumentou exponencialmente, e isto gera também na mesma proporção a quantidade de interferência da advocacia, também você vê que a minha inscrição era 3 mil e pouco, hoje nós temos na inscrição 23 mil, nós temos mais de 16 mil advogados no estado, e não aumentou a população e os negócios nesta proporção. Então, mas já era difícil, hoje está mais difícil, o início da profissão. A rigor, nós temos uma dificuldade que é muita gente se formando, entrando no mercado de trabalho, e aí é natural que isso gere mais dificuldade. Mas eu vou te contar um segredo. Aqui no mundo jurídico, eu tenho entrevistado desde advogados experientes a jovens advogados. Eu acho que está sendo legal, a gente está mesclando bem a dinâmica do programa. E a última entrevista que eu fiz, embora esse programa seja temporal, recentemente eu entrevistei a doutora Raíssa Moreira, jovem advogada, presidente da Associação dos Novos Advogados. E ela me contando a trajetória da criação do escritório, olha, igualzinho que você falou. Compramos os móveis, passamos o ano todo comprando no 5º ano. Mesma coisa. Você vê como que a vida ela tem momentos que são iguais nas vidas de todas as pessoas. O que importa é você ter resiliência, você seguir em frente, você não se desanimar e seguir em frente com aquilo.
Não é verdade? Eu acho isso, que a se vencer numa profissão, você precisa ter, primeiro, foco. Segundo, você ter persistência. Você não pode abrir mão do seu ideal, do teu sonho, da sua vontade, do seu desejo de vencer naquilo, ao encontro do primeiro obstáculo, nem do 10º obstáculo. Você tem que descobrir por que os obstáculos chegaram diante de você, para você evitar que eles se proliferem no curso da sua vida. Mas o obstáculo é o ensinamento e o estímulo para ser superado. Gervásio, e a questão da atuação profissional e o contato com a clientela? Você formou, imagino que quando a gente forma, a gente não escolhe cliente, né? O que aparece, a gente atende, né? Como que foi? Quais foram esses primeiros clientes? Aonde você foi se desenvolvendo como advogado? Na realidade é isto. Isto é que nem um barco à vela. Quem gosta de advogar, gosta da advocacia. Não importa a área. Quem gosta de advogar, gosta de advogar. O barco à vela, quando os ares não estão afoitos, ele fica à deriva. Conforme dá o vento, ele conduz. E a advocacia no início é assim. Você entra no mercado de trabalho e pensa o seguinte: olha, eu me identifico mais com tal assunto, eu me identifico mais com aquele outro assunto. Obviamente que as suas ações se direcionarão mais para aquele tema. Mas o que vier de cliente, de causa, você começa assim. E eu comecei assim, advoguei muito na advocacia na área trabalhista. Aqui em Dourados, por exemplo, eu vinha com frequência aqui em Dourados fazer audiência aqui. Conheço a localização, a instalação da primeira junta de conciliação e julgamento de Dourados, os endereços por onde ela transitou por aqui. Eu advoguei muito com os advogados antigos, aqui de Dourados, até colegas nossos que foram vitimados por essas violências do exercício profissional, foram todos colegas meus contemporâneos aqui. Então eu comecei muito na área trabalhista, advoguei para empregador, até para empregado, mais para empregador nessa época, e posteriormente, como eu tinha ligação com a área rural, vim da área rural, então uma pessoa ia no meu escritório, contava uma história, eu sabia o que era aquilo, porque eu morei na área rural. Então esta identificação, esse teu conhecimento, não só da advocacia e do direito, mas o seu conhecimento de vida acerca de determinada condição humana, isto facilita te conduzir para determinada área. E assim é com todos nós, e o que não se pode deixar de enganar é você fazer aquilo que não gosta e aquilo que não tem noção. Porque hoje eu percebo o seu escritório trabalha muito no segmento empresarial. Você tem um escritório grande hoje, com quantas pessoas? Não, para os padrões de Mato Grosso do Sul é razoável, para os grandes escritórios fora daqui não. Eu tenho um escritório que tem 8 profissionais e já cheguei a ter mais profissionais, cheguei a ter menos. Eu tenho os advogados, tenho advogado empregado, tenho advogado sócio, eu tenho advogado parceiros que atuam fora do meu escritório, que nos escritórios deles cuidam de questões de interesse da minha clientela. Então, mais isso até. Mas o que a gente se verifica é o seguinte, que um outro ponto eu gostaria de abordar, se você me permitisse, claro, de trazer a advocacia, é que a grande malandragem da profissão é ser honesto. A grande malandragem é ser honesto. Você não perde nada em devolver para o cliente o centavo da custa que sobrou, da fotocópia que você tirou, mesmo que você se sinta assim, nossa, mas eu trabalhei barato demais, neste caso eu equivoquei na cobrança de honorário. Porque parece que não, mas isto sedimenta e cria um lastro, cria uma base de estruturação e respeitabilidade da atuação. Meu avô não era advogado, mas foi rábula. Chegou a fazer alguns júris ad hoc e meu avô falou assim para mim uma vez, pai da minha mãe, seu Silvio Garibaldi Jacaré, ele falou assim, Wander,
Só um presente eu vou te dar depois que você formou. Seja honesto. E tudo vem como consequência. É um padrão. Eu não gosto de falar sobre isso. Eu acho que o nosso país está tão deturpado do ponto de vista ético que você não pode fazer disso uma bandeira. Isso tem que ser uma racionalidade ordinária. Mas esse exemplo que você citou me fez lembrar do seu Silvio, e é uma grande verdade. Porque quando você atua com seriedade, sendo fiel àquilo que você acredita, você ganha credibilidade. Credibilidade não só perante o cliente, mas perante o magistrado, que passa a te ver com outros olhos, perante o Ministério Público, perante a sociedade como um todo. E como a advocacia é uma corrida não de curta distância, mas uma maratona, no longo do tempo você vai amelhando e colhendo os frutos daquela... De fato, esse assunto, quando eu falei assim, a malandragem ser honesto, porque isto é uma coisa natural, né? É quem falar o seguinte, olha, aquele que fala, aquele que se autodenomina honesto é porque ele já não é, porque a honestidade tem que ser íncita do ser humano. Todavia, nesse depauperamento, é uma questão que se coloca em jogo mesmo. E mais, complementando tudo isso que você disse, esta questão perpassa por um assunto importante. Eu já cheguei, o tratamento que você tem que ter com o cliente, com as autoridades constituídas, e o tratamento que você tem que ter com a parte ex-adversa. Quem litiga com a outra parte é o seu cliente, não é você. Certo? Você não tem o direito e nem o dever de ser inimigo do ex-adverso do seu cliente. Já me ocorreu, nesses tantos anos de advocacia, de pessoas que eu advoguei contra, pessoas que foram sucumbentes, perderam causas, perderam somas, valores significativos em questões que eu advoguei contra ele, e passa o tempo, passa anos, eis que esse cidadão chega no meu escritório e procura para me falar. Eu falei, o que será que essa pessoa quer comigo? Não, eu quero te contratar para você ser meu advogado. Por quê? Porque você ganhou de mim e eu tenho dois motivos para te contratar. Primeiro, porque você ganhou de mim, então porque você teve uma atuação boa. Em segundo lugar, porque você me respeitou. Então, as pessoas se respeitam, elas não têm motivo para reclamar da vida. Gervásio, e aí estamos falando da sua excelência profissional, do desempenho que você teve nessa área agrária, que aí foi onde você mais se especializou, correto? Sim. Mas ao lado, a lateral disso, você sempre teve uma atuação muito forte na classe. Concorda comigo? Verdade. Que eu saiba, você tem uma história longa a serviço da Ordem dos Advogados. Como que começou essa história? Bem, em primeiro lugar, começou por essa paixão da advocacia. E aí você vê no dia a dia as dificuldades pelas quais a vida do advogado. Porque nós sempre dissemos isto, a advocacia é uma profissão de forte, não é uma profissão de fraco. Você tem que lidar com todas as intempéries do tempo. Uma das maiores intempéries que você enfrenta, e isso eu comentei com o juiz essa semana, a maior intempérie que você enfrenta é com o seu próprio cliente. Como você vai dizer para o seu cliente que o processo dele está aguardando um julgamento há meses, há anos? Me chega isso, até hoje na OAB eu tenho essa experiência, chega representações de clientes contra os seus advogados, alegando que o cliente é preocupado que o cliente possa estar enrolando, certo? Então a advocacia é uma profissão de forte. Esses problemas por que passa a advocacia, porque ele é mal atendido na portaria do fórum, porque ele não vê os direitos de seus clientes preservados, os direitos da sociedade, da cidadania preservados, então me fez com que o seguinte, só advogando para os meus clientes não bastava para ajudar a melhorar a sociedade, para ajudar a melhorar a justiça no país como um todo. E por conta disso, eu comecei a participar das instituições, notadamente da OAB. Eu fui conselheiro da OAB 4 vezes e agora estou como vice-presidente. A gente tem rendido a nossa homenagem, você pode ver nessa gestão nossa, ladeando ao Mansur, nós temos enfrentado questões institucionais sérias. Você tocou num ponto aí que eu achei interessante.
vocês têm feito uma gestão da OAB inédita na história da OAB do Mato Grosso do Sul, porque é um presidencialismo meio coletivizado. Ali a gente chega e é atendido por você, pelo Mansur, pelo Steven, pelo Marcos, pelo Vinícius. É como se fosse todos uma coisa só. É diferente. O que tem? Qual é o segredo dessa homogeneidade, dessa união? Não tem essa... Não, tem que falar com ele, ou com ele, ou com ele. Não, é todo mundo imbuído de um propósito. De fato, a gente estudou isto e o Mansur tem o Mansur tem um crédito muito grande nesse aspecto, ele é um conciliador, ele é um agregador. Eu falo isso, eu acho que a capacidade de agregação do Mansur, aliado a uma experiência de muitas gestões de OAB que eu tenho, e uma experiência de vida, uma experiência de advocacia, eu tenho até mais tempo de advocacia que o Mansur, fez com que a gente tivesse responsabilidade na gestão. Nós não praticamos uma gestão, vaidade todos temos, claro, é inegável. O dia que o homem perder a vaidade, ele não tem condição de existir mais. Mas a gente acha o seguinte, são tantos os problemas que a advocacia enfrenta, que não pode deixar nas mãos de um só, e um sozinho não dá conta de resolver esses problemas. Então o regime é presidencialista, evidentemente que a palavra final é do presidente, certo? Mas para que o serviço seja melhor prestado à advocacia, para que o serviço seja melhor prestado à sociedade, porquanto a OAB tem uma função institucional, para a gente conseguir prestar esse serviço, então se resolveu fazer esse tipo de gestão. Uma gestão assim compartilhada, em que todo mundo fala e todo mundo ouve, porque a chance de prestar maior quantidade de serviço, a chance de acertar mais nas decisões, são infinitamente superiores a deixar na mente de uma pessoa só, por mais brilhante que seja. E tem dado certo, a gente tem se respeitado, a maioria dos assuntos, o Mansur, nós fazemos reunião de diretoria 2 vezes por semana, e reunião informal nós fazemos todo dia, porque todo dia está todo mundo lá, e o Mansur fala, tal tema, quais as opiniões de vocês sobre isso? Olha, eu acho que isso é assim, assado. Olha, isso tem uma implicação positiva, isso tem uma implicação negativa. Vamos ouvir a advocacia. A gente procura estar antenado com a advocacia e a sociedade para que a gente consiga, através da instituição, dar o melhor resultado possível. E aí você tocou num ponto de muitos feitos. Essa gestão, acho que se destaca por isso, né? Muita realização, né? Se você pegar um portfólio do que a gestão fez até hoje, eu não daria conta, nem lembro de cabeça tanta coisa, mas talvez uma das gestões, por incrível que pareça, mais difíceis que a OAB teve. Nós pegamos uma gestão do ponto de vista interno, financeira, com dificuldades enormes. No primeiro mês de gestão, nós tivemos uma discussão do impeachment da presidente. No segundo mês, tivemos a abertura de vaga para quinto constitucional e muitos colegas transformaram isso num campo de batalha e nós tivemos que gerenciar isso. E depois a questão que envolveu o presidente da República com dificuldades, senadores, escutas, autoridades públicas de um modo geral, depois questões que envolvem o governo do Estado. Eu acho que a gente conseguiu não ficar omisso em nenhum ponto de interesse da sociedade. Cobramos de tribunal, cobramos de autoridades, entramos com inúmeras representações. Aí você está falando de prerrogativas, porque prerrogativas é assim, a Ordem dos Advogados tem como princípio cuidar da sua classe, então ela vai defender as prerrogativas do advogado. Para quem não sabe, prerrogativas são aquele conjuntos de garantias que o advogado tem para poder exercer a sua profissão. A atuação na área de prerrogativas foi muito destacada, Gervásio. Você pode me citar alguns exemplos aí? Bem, eu posso te citar. Então, dentro desse conjunto todo, explicando para você de ação, a OAB faz essas atuações institucionais, ou seja, a atuação institucional prevista na Constituição e na lei é aquela que autoriza a OAB a interceder em prol de toda a sociedade.
Porém, internamente, a OAB existe um papel, uma atuação corporativista, que é gerenciar, fiscalizar o exercício da profissão, e garantista. Quando se fala em prerrogativa, isso foi muito bom você tocar essa expressão, porque, e você bem a definiu em poucas palavras, se pensa que prerrogativa é privilégio de alguém que detém a carteira de advogado. Privilégio não é sinônimo de prerrogativa. Privilégio é uma questão pessoal, até odiosa. Agora, prerrogativa é uma investidura que aquela profissão tem para garantir o seu pleno exercício. Por exemplo, o magistrado tem muitas prerrogativas. Prerrogativa de não ser removido se ele der uma decisão que desagrade uma autoridade. Isso é uma prerrogativa. É de interesse da sociedade que aquele magistrado tenha aquela prerrogativa, porque você tem a segurança de ter uma decisão justa. Então, a atuação do advogado também permeia por estas observâncias dessas prerrogativas. E neste aspecto, como você disse, andamos muito. Por Mato Grosso do Sul, a seccional, por si, através de seus conselheiros federais, e da própria senadora de Mato Grosso do Sul, levantou essas questões das prerrogativas a ponto de propor, e já ter sido votado no Senado, está para ir a plenário, passado por todas as comissões da Câmara dos Deputados, está para se tornar lei nos próximos dias, um projeto que criminaliza a violação de prerrogativas. E isto é uma atuação que partiu da OAB, da seccional de Mato Grosso do Sul. Segundo, isso é muito importante destacar, né? É algo que vai beneficiar a advocacia do Brasil inteiro e nasceu aqui, da OAB do Mato Grosso do Sul. Sim, sim, sim. Então, isto, você me deu um exemplo de atuação de prerrogativas. Eu acho que não tem um exemplo maior do que isso. Nós transformarmos um instituto que garante a plena liberdade do exercício da profissão para a proteção do cidadão, que a violação disso constitui crime. Porque nós vamos fazer com que o delegado de polícia, o juiz, o desembargador, qualquer autoridade, quando ele não dá direito do advogado conversar com o cliente, quando ele não dá direito do advogado ter vista do processo, quando ele não permite que o advogado tenha acesso ao conteúdo de uma denúncia contra um cliente seu ou contra algo de interesse da sociedade, ele responder criminalmente por aquilo, nós vamos observar que o país vai fluir mais, as coisas não acontecerão no escuro, e a sociedade sairá ganhando. E hoje a gente tem um cenário, vamos dizer, um pouco conturbado no cenário jurídico e, sobretudo, do Poder Judiciário, né? A gente tem percebido decisões num dia inteiro, num domingo, decisões conflitantes sobre determinada situação, e isso mostra mais do que nunca a importância de uma advocacia forte, porque a vanguarda de qualquer discussão jurídica, quem está lá na frente, na linha de tiro, são os advogados, não é verdade? De fato. Então, nesse clima de animosidade e de falta de segurança jurídica, porque quando você fala que uma decisão de manhã é de um jeito, à tarde é de outra, isso é falta de segurança jurídica. Esta insegurança jurídica traz uma insegurança social. Eu não sei o que posso fazer ou não fazer na sociedade, porque pode mudar a qualquer tempo. E isso é muito grave. Isso nós estamos permeando já por um outro caminho, que não só da prerrogativa, mas isto bem indica as dificuldades que nós estamos vivendo hoje e a necessidade de uma advocacia forte, de uma OAB forte, de um exercício profissional marcante. Gervásio, você tocou num ponto aí quando você falou a OAB ela tem também uma inserção social, porque as pessoas às vezes não se dão conta disso, mas a Ordem dos Advogados do Brasil é uma instituição que é de tamanha importância para a sociedade que ela vai além dessa questão interna de defesa das prerrogativas e dos interesses da classe. A OAB também tem uma inserção social muito grande, tanto é que a natureza jurídica dela é híbrida. Ela se volta internamente, mas ela é um agente dentro da sociedade e de transformação dessa sociedade. E esse trabalho que vocês fizeram nos últimos 3 anos também se destaca muito sobre esse ponto, correto? O que me fez dar muita alegria nesses dias, estávamos comentando na diretoria da Ordem. Uma mídia eletrônica publicou, tempos atrás, que a OAB não atuou com o devido rigor na visão
desta imprensa com relação ao governador nas acusações que pesam sobre ele. Apesar da OAB ter feito requerimento, requerido ao STJ, ao Ministério Público Federal, para que o governador fosse devidamente investigado e processado. Recentemente, outra mídia eletrônica vai lá e fala o seguinte: olha, a OAB apoia integralmente o ex-governador porque ele está fazendo isso, não está punindo adequadamente os advogados do ex-governador envolvido nisso. E mais recentemente, o outro fala o seguinte: olha, a OAB não está dando espaço para o candidato que é do meio jurídico. Então, nós estávamos discutindo isso. Isto significa o quê, meu caro amigo? Significa que nós temos conseguido na OAB praticar, Dr. Wander, esta função institucional com seriedade e equilíbrio suficiente. Por quê? Porque todos os lados dos interesses políticos acusam a OAB por estar do lado do outro. Significa que a gente tem feito certo. A gente não tem sido agradável e nem desagradável a nenhuma dessas partes. Ou seja, a OAB está atuando como ela deve atuar, sem político-partidarismo. A OAB atua em favor da sociedade e do direito e do Estado Democrático de Direito. Eu poderia sintetizar naquela frase: o pau que dá em Chico também dá em Francisco? Dá exatamente isso. Então significa que nós estamos... Nada contra o Chico e o Francisco que estão assistindo nosso programa. Isso é só um jeito de falar. Gervásio, mas vitórias no CNJ. Tiveram também N vitórias no Conselho Nacional de Justiça, né? Tivemos várias, e tem vários tramitando lá ainda. Nós tivemos, quando a Justiça do Trabalho quis dar férias, criar uma férias aí branca para poder adaptar o programa de informática deles, nós recorremos ao CNJ. Quando não queria garantir a férias da advocacia, nós recorremos e conseguimos obter. Quando se quis recentemente a Justiça do Trabalho evitar... Como é que foi esse último aí? Não sei, eu acompanhei de longe, né? Mas eu sei que envolvia a Justiça do Trabalho mandando digitalizar processos. Isso. Essa questão de digitalização de processo, a Justiça do Trabalho queria passar para a advocacia e para as partes do processo, principalmente, a maioria das partes são pessoas com menor poder aquisitivo, e nós recorremos ao CNJ para é responsabilidade do Estado, da Justiça fazer isso. Há muita coisa a ser feita, fizemos muito, tem muitos projetos, questão de querer retirar do advogado o direito de sacar os seus honorários de um precatório, de exigir que a própria parte fosse receber ao invés do advogado. Todas essas questões nós judicializamos, levamos ao CNJ, várias estão para ser julgadas. Então, a OAB, ou pelo menos esta gestão da OAB, não tem medo de desagradar a autoridade constituída. Do mesmo modo que tem coragem de elogiar os passos certos que qualquer autoridade tenha dado. Eu poderia chamar isso de prudência? Porque na verdade, Gervásio, essa prudência ela é nítida, porque desde o advento da entrada do Mansur na ordem, antes próprio da eleição que vocês passaram agora como vice-presidente, eu estava lá, eu era conselheiro nessa época. Você foi conselheiro lá? E vinha de um período bem conturbado, e foi a entrada ali do Mansur e depois a administração sua e do Mansur, vocês todos juntos, é que trouxe esse equilíbrio para a ordem, essa tranquilidade. Você citou aí CNJ, e a atuação do CNJ pressupõe também um auxílio que vocês têm dos conselheiros federais, correto? Quem são os conselheiros federais do Mato Grosso do Sul hoje? Nós temos 3 conselheiros federais do Mato Grosso do Sul titulares, mais os conselheiros suplentes que têm atuado maravilhosamente bem. Nós temos o conselheiro Ari Raguiante, que é representante da OAB Nacional no CNJ. Nós temos o conselheiro Bito, que nós chamamos de Bito. Luiz Cláudio Pereira. Luiz Cláudio Pereira, um grande conselheiro. E nós temos o extraordinário conselheiro,
que é o Alexandre Mantovani, daqui de Dourados, Meu que amigo. dignifica Dourados para o Brasil todo. Ele é presidente da Comissão da Jovem Advocacia, dá palestra, repercute nacionalmente os interesses da Jovem Advocacia e tem feito um extraordinário trabalho, é um jovem advogado respeitado nacionalmente. Então, a AB de Mato Grosso do Sul, o Gotardi, Gustavo Gotardi, lá de Três Lagoas, que trabalha em todas as comissões, atuação marcante no Conselho Federal da Ordem. Tanto é que a convite dele, o presidente Lamac chegou a ir a Três Lagoas para nós fazermos um desagravo lá, que incrivelmente foi obstado por uma ação judicial praticada por um ex-presidente da Ordem, mas esse é um outro assunto. Então, Mato Grosso do Sul tem tido a grata felicidade de atuar não só desse nível de imparcialidade com abundância em Mato Grosso do Sul, mas também a nível nacional com essas pessoas que nos acompanham. Você citou o doutor Alexandre Mantovani, e aliás, Mantovani, eu estou esperando você aqui para uma entrevista conosco no Mundo Jurídico, hein? Mas eu posso testemunhar porque recentemente o Alexandre Mantovani esteve em Brasília para entregar um requerimento, encerrando o Encontro Nacional da Jovem Advocacia, um requerimento para fim da cláusula de barreira, lá no Conselho Federal. Quer dizer, uma ação concreta, uma ação efetiva, porque tem muita retórica sobre isso, né? Mas ali uma ação concreta de alguém querendo agir para poder resolver a situação. Na realidade, a cláusula de barreira, para explicar para a advocacia e para a população de um modo geral, é uma disposição prevista no regulamento em que estabelece uma idade mínima para exercer quaisquer funções dentro da ordem. Por exemplo, não pode ser conselheiro com menos de 5 anos de inscrição, não pode ser membro do Tribunal de Ética com menos de 10 anos de inscrição e assim sucessivamente. Pois bem, a discussão, nós temos uma quantidade enorme de advocacia, chamado jovem advogado, que é o advogado até 5 anos. Então, com isto, veda esse jovem advogado de participar de altas decisões da instituição. Esta quebra de cláusula de barreira é uma discussão extraordinária, mas que o Mantovani teve a força, a coragem, a grandeza, como conselheiro federal, presidente da Comissão da Jovem Advocacia, que, portanto, ele é nomeado pelo presidente nacional, de botar essa discussão na mesa. Essa discussão tem que evoluir, Wander. Tem argumentos prós e contra, que nós não vamos aqui debater esse tema, porque o tempo é escasso. E eu poderia levar inúmeros argumentos favoráveis e vários argumentos contrários à mudança deste regramento. Mas o fato de ter a coragem de botar esse tema em pauta já é de uma grandeza sem limite. E não fica só na conversa, né? Uhum. Você citou um ponto aí, eu acho, para a gente encerrar essa questão da inserção social da ordem, tem também muitas ações concretas em favor da sociedade, né? Questão da BR-163, tributação da taxa de lixo em Campo Grande. Exatamente. Dentro desse papel institucional da ordem, quando as autoridades constituídas falham na sua atuação, a OAB vai lá cobrar. Nós acionamos a justiça contra a cobrança da taxa de lixo inconstitucional e o prefeito teve que cancelar a lei, revogar a lei, voltar atrás, reprogramar uma situação. Fizemos isso em Campo Grande. Entramos com uma ação contra a CCR Vias pela duplicação da BR-163, que beneficia diretamente Dourados e região. Por quê? Porque eles extrapolaram todos os prazos de duplicação. E aí o que fizeram? Fizeram um trechinho aqui e acolá nos espaços físicos mais fáceis para justificar a cobrança do pedágio. Essa ação está em andamento, nós estamos pedindo multas milionárias e ela está tentando um acordo com o governo federal para rever, ou seja, isto movimentou para uma solução. Entramos numa discussão enorme lá em Campo Grande contra o plano diretor, um plano diretor que estava sendo feito em desarranjo total ao sistema legal, e esse plano diretor teve que ser revisto, reinstruído, reprogramado, demorou-se 1 ano, 2 anos lá, agora foi um projeto para a Câmara Municipal para aprovar. E nós fizemos isso em Campo Grande e faremos isso em qualquer
localidade do estado de Mato Grosso do Sul. A instituição, nós temos boas relações com o governo do estado, boas relações com a prefeitura de lá, daqui, mas as boas relações, e eles sabem, os governantes sabem, o Ministério Público sabe, que as boas relações não implicam em dizer que as coisas que a instituição, que a advocacia entende que esteja errada, a gente vai dizer amém. A gente não vai fazer isso. E com isso a ordem vai ganhando essa credibilidade, esse reconhecimento social que vai transformando ela nessa grande instituição que todos acreditam e todos têm como uma instituição honrada, séria, não é verdade? Gervásio, nós estamos caminhando para o final da nossa entrevista, passa muito rápido. Eu quero falar sobre um ponto. Vocês agora assumiram o desafio de continuar essa gestão, correto? Nós somos pré-candidatos à reeleição, né? Nós não somos candidatos ainda, porque enquanto registrar a chapa não podemos dizer que somos candidatos. Não só do ponto de vista jurídico, mas do ponto de vista prático também. Mas eu quero ter um compromisso com você, porque essa gestão muito bem avaliada, eu não tenho dúvida, a meu juízo terá continuidade. E você tem que voltar aqui no mundo jurídico daqui a 3 anos para falar sobre esses novos feitos que teremos nessa nova gestão. E aí eu quero pedir uma desculpa para você, porque tem um momento aqui no programa que eu não posso, eu faço porque eu sou obrigado, eu não gosto, me constrange. Mas é um momento que eu sou obrigado a dar um apertão em você. É o diretor que manda, é o Cláudio Mutuca ali, nosso diretor. E eu não tenho nada a ver com isso. Você me perdoa? Perdoo, mas não pode ser muito forte, porque a nossa diferença física é muito grande. Não, mas então você se prepare, porque agora eu vou nessa TV que está aqui, e é um tema que eu não tenho nenhuma escolha sobre ele. Vamos dar uma olhada. Olha lá, aqui, ó, intolerância, um país dividido entre coxinhas e mortadelas. O que você me diz sobre isso, Gervásio? Esse tema aí, ele é muito em voga nos momentos atuais. Isto é que dá você construir uma ideia de política, construir uma ideia de gestão, dividindo as pessoas. Nós temos que construir pontes para unir as pessoas. Nós não temos que construir abismos que separam a cidadania. Então, eu acho isto um erro histórico de condução política do nosso país. E tomara que a gente consiga que isso acabe, né? Porque isso tem sido muito chato. Mas saiu bem, viu? A primeira você saiu bem. Vamos ver a próxima. Olá, filhos de imigrantes ilegais são separados dos pais nos Estados Unidos. E aí, Gervásio, o que você me diz sobre esse tema? Eu acho que a dignidade humana tem que ser respeitada em quaisquer circunstâncias. Existe ética até na guerra. Tanto é que quando há um derramamento de bombas químicas, etc., as nações do mundo inteiro interferem. Mesmo que, do ponto de vista legal, o governo americano tem o direito de coibir as entradas ilegais dentro do país dele, por questão de soberania e de decisão do seu povo, que ele tenha o direito de fazer isto não implica no direito de estraçalhar as famílias, de fazer os filhos perder os pais e etc. Ele pode devolver tudo, devolver tudo para os seus países de origem, mas não pode separar. Isto é contra os direitos humanos. Não, e vou dizer, e vou além, a sua fala é perfeita. Eu acho que nós não podemos jamais deixar de perder a dimensão da humanidade que está dentro de cada um de nós. Mas isso é legal, isso está seguindo uma lei que outro presidente já tinha feito, não importa. O que importa é que quem está sendo facínora, que está executando esse tratado, ele tem que ser parado com isso. E compete a cada um de nós nos indignarmos com essa situação, porque uma criança não tem responsabilidade nenhuma pelo que faz um adulto. Errou de ter ido lá, errou, mas é a criança que está sofrendo. E nós não podemos perder essa dimensão moral, ética e humana de cada um de nós. Nós temos que cuidar sim e nos indignarmos sim, ainda que de outro país, mas nós temos que, no mínimo, ter a nossa expressão e fazer a nossa pressão enquanto país, enquanto sociedade, para que isso cesse. Eu acho que a sua fala foi perfeita, Gervásio. Você está de parabéns, passou pelo teste. Passei pelas duas? Passou pelo teste.
pelo teste final. E aí, para a gente encerrar, Gervásio, o nosso programa é muito assistido pelos jovens. Okay. Jovens advogados, comunicam comigo pela internet, pelo Facebook, mandam comentários, sugestão de pauta. E eu sempre peço para que o entrevistado, quando vai encerrar, pensando nesse jovem, que está ali agora, não sabe se faz direito ou se não faz direito, ou entrou na faculdade, está no meio do curso, um tanto desanimado, um tanto em dúvida se deve continuar, ou mesmo aquele que se formou e entrou no mercado de trabalho. E agora? Como vai ser minha vida como advogado nesse mercado de trabalho competitivo, com milhares de advogados? Pensando nesse jovem, eu quero que você, não olhando para mim, mas olhando para ele naquela câmera ali, deixe uma mensagem final e de estímulo para essas pessoas que possam se inspirar também na sua vida, que sem dúvida nenhuma é uma vida que inspira qualquer um. Muito obrigado. Então, atendendo o seu pedido, eu vou me dirigir a este jovem que você se referiu. Nunca desistas dos seus sonhos. Construa e dê o melhor de si. O sol nasceu para todos. E fatalmente haverá um local neste universo que ele brilhará só para você. Fé e força. Gervásio Oliveira, muito obrigado. Que honra tê-lo aqui. É uma honra poder estar com você. E você esteve aqui conosco no Mundo Jurídico. Até a próxima.